Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, véspera da grande plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, que acontece nesse final de semana em São Paulo, reunindo centenas de companheiros de todo o país, muitos deles já estão na estrada. Eu mando aí um abraço, tem gente nos acompanhando aí do celular pelo caminho, né? Companheiros que estão viajando do Nordeste, do Sul do país, lá do Centro-Oeste, de Brasília, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, de vários estados do Nordeste, e mais tarde, né, e amanhã cedo, vão caravanas ainda saindo de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, também aqui de pertinho do Paraná, e de várias também de cidades do interior de São Paulo, né? São esperados quase 1.000 ou cerca de 1.000 companheiros que vão se juntar aqui a outros companheiros da capital para realizar uma grande plenária. Bom, nós vamos falar disso, é destaque no nosso programa de hoje, e vamos destacar também a campanha da direita em torno de uma suposta chapa do PT com o PSDB. Né? Nós vamos falar disso daí. Cresceu aí a campanha. A direita, quando se trata de defender seus objetivos, ela faz campanha, age fortemente, e está aí a campanha direitista da chapa Petista Tucano. Né? Petista Tucano, a chapa que não existe, mas é aí parte de toda uma operação. Bom, nós vamos destacar também aqui o avanço, né, o grande avanço no Vaticano, um avanço, talvez um dos maiores avanços, né, que a cúpula da Igreja Católica chegou em relação a reconhecer os direitos da mulher na instituição do Estado Vaticano. Uma mulher foi nomeada para ser governanta. É o máximo que a mulher conseguiu chegar até agora no Vaticano. Não vamos falar disso hoje, vamos falar aí de deputado denunciando, se é que a gente pode dizer que é uma denúncia, como se fosse uma novidade, de que houve oferta de dinheiro, de emendas parlamentares, para deputados votarem na PEC. Deve ter sido a primeira vez. Nunca aconteceu aqui no Brasil de deputado receber vantagem para votar nada. Né? Vocês sabem que deputados são figuras ideológicas, figuras que votam só de acordo com a sua consciência, muito parecido com juízes. Bom, daqui a pouco nós vamos falar desse tema. Vamos falar também da continuidade da crise do Ciro Abutre, o Ciro Coca-Cola Gomes, em torno da votação majoritária do seu partido, né, a favor da PEC, da chamada PEC da reeleição do Bolsonaro. Quer dizer, o partido do Ciro votando a favor da PEC, que está sendo apontada como uma das armas fundamentais da campanha do Bolsonaro. Mas você vai ver aqui no programa de hoje também vídeos, mais vídeos sobre a plenária vermelha, o debate, mais informações sobre o debate, o Lula explicando que o Moro e Dallagnol sempre estiveram na política, e o Moro, justamente ele, apresentando ou dizendo que prepara um plano para reconstruir o Brasil. Porque depois de ajudar a destruir o país, é como para ele o país deve ser que nem aquele joguinho de Leco, né, de criança. Então, destrói, constrói, constrói. Né? Então, depois de destruir, ajudar a destruir de verdade, agora ele fala, porque falar é fácil, né? Que vai apresentar um plano para reconstruir o país. Bom, estas e outras notícias você acompanha por aqui. Vamos falar também da dura disputa. Quem lucrou mais, o Bradesco ou o Itaú? E até a Greta Thunberg, reconhecendo a jovem ativista impulsionada aí pela propaganda do imperialismo, sendo forçada a reconhecer que a COP26 é um fracasso. Bom, fique conosco, então, acompanhe, você que já está por aqui, ajude a gente aí a divulgar o link, né? Espalhe, esparrame o link do programa em todos os canais, né? Colabore conosco, ajude a divulgar essa imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. E eu mando um salve
né, para aqueles que por primeiro chegaram por aqui, em nome dos quais eu saúdo a todo mundo, né, que está chegando, que vai entrar, que está com sinal na internet, o ônibus balançando na estrada, acompanhando aqui o nosso programa, ao pessoal que nos assiste na madrugada, né, os companheiros da Europa, que também vão participar amanhã, nós vamos falar disso aqui da conferência, da plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente. Então, um salve aqui para o Osni Castro, para a companheira Neide Matar, né, dizendo, já chegou comentando, dizendo ser um absurdo uma chapa dessas, o que a gente endossa, e ela mandou para a gente aqui um super sticker, uma figurinha, contribuindo já com o nosso programa, dando bom exemplo. Então, siga o bom exemplo da Neide e contribua, ajude a fortalecer essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV. Boa noite para o Sou Eu, para o Samuel Salimem, o Ao Vivo, né? Dizendo aqui que a mídia é golpista em campanha para endireitar o Lula. Endireitar mesmo, no sentido de colocar cada vez mais à direita. O José Raimundo de São Leopoldo, também aqui conosco, declarando aqui, PSDB, tô fora. O PT não precisa do PSDB para eleger Lula presidente, diz ele. Um salve aqui também para Vera Araújo, criticando também a imprensa golpista, dizendo que são disseminadoras de fake news e dizendo que eles fazem assim mesmo, que alguns jornalistas falam um boato sem citar fontes e começa o trabalho de transformar um boato em fato. Não é tão bem assim, né? Quer dizer, o trabalho ele é orquestrado antes. O jornalista que fala alguma coisa, ele está plantando alguma coisa que a mídia são partidos políticos, né? Organizações burguesas de grande escala, empresas capitalistas importantes. Então, não se trata tanto de uma iniciativa avulsa de um ou de outro jornalista, mas de uma campanha orquestrada. Veja que as coisas acontecem de maneira simultânea, né? Muito, com um grande nível de articulação. Mas está certo a companheira denunciar aí a armação por detrás dessa campanha. Uma boa noite para o Sergei Claret, o João Bosco, também aqui presente conosco. Um salve para o companheiro que tem como pseudônimo Lula Inocente, Lula Presidente já, a companheira Estefânia participando aqui conosco, Ana Matos, sou eu, chegou por aqui, já mandou aí sua figurinha simpática e a gente convida todo mundo a contribuir. Se você ainda não é membro, né, como todo mundo que está de verde aí no nosso chat, torne-se membro, né, contribua regularmente com o nosso canal e, sendo membro ou não, você pode mandar o seu chat, a sua figurinha instantânea, o seu super sticker, o seu super chat, né, ou fazer a sua assinatura, ou tudo ao mesmo tempo, né? Quanto mais, melhor. Nós precisamos muito da sua contribuição e ela é fundamental para fortalecer esse trabalho independente, combativo, revolucionário da Causa Operária TV. Bom, contando então com o apoio de vocês, vamos então para a nossa pauta. Vamos começar com uma breve nota que vem se repetindo, já nesse ano, inclusive, com a alta dos alimentos estimada em mais de 30%, né? Aí puxando a inflação juntamente com a alta dos combustíveis, que subiram perto de 50% ao longo desse último ano. A previsão do Diese é que o salário mínimo em outubro, no mês passado, portanto, deveria ter sido de R$ 5.518. Né? Bom, lembrando que isso é para cumprir, né, com um conjunto, né, de necessidades do trabalhador e da sua família. O cálculo do mínimo do Diese, né, que muita gente, ao nosso ver indevidamente, chama de mínimo ideal. Né? Não propriamente ideal, é o mínimo necessário. Né? E a gente tem até críticas, reservas ao mínimo do Diese, justamente porque ele tem um critério de vincular todos os gastos, né, todas as necessidades estabelecidas no salário mínimo a uma proporção do custo da cesta básica. E isso levou, inclusive, em que, em muitos momentos, né, esse salário mínimo necessário tivesse uma queda por conta
da queda do custo dos alimentos, mesmo quando outros custos, por exemplo, moradia, transporte, se mantinham em alta, se mantinham muito elevados. Mas, de qualquer maneira, né, o mínimo de IES segue sendo uma referência, né, e o DIEESE estimou o seguinte, que o custo de uma única cesta básica, né, no mês de outubro, custou, por exemplo, em Florianópolis, que era a capital que registrava o custo mais alto, R$ 700,69. Isso para comprar uma única cesta básica. A estimativa do DIEESE é que, para atender às necessidades de uma família média trabalhador, 2 adultos e 2 crianças, são necessárias 3 cestas básicas. Então, só para comprar o custo da cesta básica daqueles produtos essenciais, o custo era de 700 vezes 3, R$ 2.100 no mês de outubro, em Florianópolis, que não estava muito distante das outras cidades. Bom, na média nacional, portanto, tomando-se como referência, como faz o estudo feito pelo DIEESE, o custo da cesta básica, o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido, em outubro, de R$ 5.886,50. 5.000, eu até falei o valor errado aqui, porque eu fui acompanhar e tinha uma matéria que tinha um título com 5.518, mas na matéria está esclarecido que é 5.886,50. 5.000, quase R$ 6.000, né? Nós fizemos, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, fizemos estudos, publicamos, inclusive, né? De que, na realidade, esse cálculo já estaria um pouco mais acima, mas, de qualquer maneira, já esse valor ele é mais de 5 vezes o valor do salário mínimo vigente no país, o salário mínimo de fome, né? Imposto pelo governo, né? Que vem sendo defasado aí nos últimos anos, já que durante um período o salário mínimo teve uma correção muito curta, ele nunca, só para a gente ter uma ideia, o salário mínimo nacional, o maior valor que ele atingiu foi por volta no começo da década de 60, em 61, quando ele atingiu aí a marca, em moeda corrigida hoje, algo perto de R$ 3.000, né? Quer dizer, o país cresceu muito, o PIB se multiplicou várias vezes, e não tem nada a ver, né, com a fraqueza, com a fragilidade da economia, né? Não é o único dado, não é o dado mais importante para determinar que o país pague um dos mais baixos salários mínimos do mundo, né? Mostrando aqui o altíssimo nível de superexploração, né, existente no país, com um salário mínimo de fome, né, que tem, inclusive, sua origem remonta aí aos tempos da escravidão, né, onde todo um conjunto de custos dos trabalhadores, para os capitalistas, não tem a menor importância, né? O capitalista brasileiro sequer paga ao trabalhador o valor para recompor a sua força de trabalho, né, para garantir a sua sobrevivência em condições dignas. E, portanto, essa reivindicação, né, a luta por um salário mínimo vital, suficiente para o trabalhador e de sua família, continua sendo uma das questões mais centrais e decisivas para a classe trabalhadora brasileira. Com certeza, né, vai estar em debate amanhã na plenária nacional do Bloco Vermelho, né, como parte da discussão do programa que os trabalhadores precisam ter diante da crise. Bom, feita essa introdução, agradecer aqui, saudar, né, a Silvia Mio, né, que fez 6 meses como membro prata, né, e mandou aqui a sua mensagem, né, salve os militantes do PCO. Um salve, um abraço muito forte aí para a companheira Silvia Mio, participando aqui conosco, colaborando aí da campanha das caravanas que estão se deslocando aqui para São Paulo, né, para participar da plenária nacional. Um abraço também para o Mabre Venceslau de Araújo, falando que a PEC 103/2019 é prejudicial ao povo brasileiro. É isso aí, sigam aí o exemplo do pessoal, LC29, né, mandando sua figurinha simpática, contribuindo, mandando seu boa noite e contribuindo
aqui conosco, né? A Maria Aquino fala também sobre a PEC 103, né? Estabelecendo novas regras que valem para os segurados do regime da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social. Né? O pessoal, no nosso chat aqui, a conversa é de alto nível, de gente que está interessado em compreender o que está acontecendo e de lutar para transformar essa situação. Então, acompanhe, né? Participe aqui no chat, mande a sua contribuição e sejam todos aí muito bem-vindos, a Lúcia Maria, o Ronaldo Ferreira, né? E vamos lá, vamos seguir aqui na nossa pauta. Bom, entrando num tema central, então, do nosso programa de hoje, que é a campanha, particularmente da Folha de São Paulo, né? Mas também de outros setores da imprensa golpista, que estão fazendo campanha por uma suposta chapa petista-tucana. Né? É bom destacar que essa semana, inclusive, o próprio Lula e até mesmo o Geraldo Alckmin desmentiram, né, a chapa. Né? Mas a campanha ela segue firme e o pessoal, inclusive, comentando aí supostas articulações entre Lula com o PSD e tudo mais para ter o Alckmin de vice. Né? Quer dizer, seria a reedição da chapa seria uma espécie de chapa Dilma-Michel Temer. Né? Seria botar aí um dos mais puros representantes, né, do principal partido do golpe de Estado, o PSDB, o Alckmin, que foi candidato a presidente da República pelo PSD justamente nas últimas eleições, parte do esquema eleições em que o partido dele e toda a direita se macumunou para fraudar as eleições, tirando o Lula da disputa, né, junto com os filhotes dos tucanos, aí, o ex-juiz fascista e ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, e agora o Lula, né, é quase como botar o Michel Temer de novo de vice. Né, se juntaria ao Alckmin, né, para ter o Alckmin que tá aí, aparece na imagem aí, ao lado do Bolsodória, né, que junto com o PSDB e com o Dória foram um dos suportes, são pais do Bolsonaro, pais, mães do Bolsonaro, né, evidentemente, como diz o ditado popular, filho feio não tem pai. Agora ninguém quer reconhecer a paternidade do Bolsonaro. Mas foram eles, né, que patrocinaram, amando, obviamente, do imperialismo, dos grandes grupos econômicos estrangeiros e aqui do Brasil, o golpe de Estado de 2016, né, que sustentaram, que colocaram, que participaram do governo Temer, que ajudaram com a fraude eleitoral, né, da retirada do Lula das eleições, a eleger o Bolsonaro, aprovaram todas as medidas do governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. É bom lembrar que nem o Temer, nem o Bolsonaro, menos ainda o Bolsonaro, sem o apoio do PSDB, do MDB, do DEM, não teriam aprovado absolutamente nada. Então, eles são sócios, e sócios assim com uma alto percentual de participação societária nesses governos. Agora, né, o Lula iria colocar aí o representante, né, de toda essa ala golpista de vice na sua chapa. Obviamente, ao que tudo indica, a iniciativa é uma sólida, há uma campanha. Né? A gente já viu aí a burguesia indicar aí mais de uma dúzia de vices para o Lula. Né? Todos eles muito de acordo com a campanha que a direita faz, de como deveria ser, né, a chapa do Lula e o próprio governo do Lula. Já falaram da Magazine Luiza, né? Já falaram do Ciro Coca-Cola Abutre, já falaram de tantos outros aí, e agora estão falando do Alckmin. Evidentemente, é uma campanha na qual, inclusive, embarcam alguns setores da esquerda que começam, né, a discutir a viabilidade, a possibilidade de uma chapa, né, como alguém disse acertadamente aqui no chat, como se o PT precisasse, né, de defunto. Né, tá aí, tem um conjunto de imagens de gente aí apontada aí como possíveis vices do Lula,
né? E outros mais, né? E outros que estão procurando se dependurar para tirar uma casquinha, né, do Lula nas eleições. Porque o que não falta é gente querer tirar a casquinha, querer defender os seus interesses, né? E, principalmente, preparando aí, com isso tudo, a direita vai preparando o bote. Né? Não vamos se iludir, né? Nesse momento a burguesia, pouco menos de um ano da eleição, a burguesia ainda procura dar destaque, que o Lula estaria ora na frente nessa ou naquela pesquisa, mas essa situação está longe de ser, digamos assim, a situação de relativa tranquilidade que nós vamos ter ao longo da campanha eleitoral, né, do todo o processo, onde a burguesia vai jogar pesado, né, para manter o regime golpista que ela construiu ao longo de 2016 para cá, né, e principalmente, em primeiro lugar, né, para tirar o PT do governo e, em particular, para impedir que Lula chegasse novamente à presidência. O golpe não foi dado para permitir que o Lula chegue à presidência, né? E, obviamente, todas essas manobras visam atacar, né, a campanha, o candidato. Seria uma desmoralização profunda para o Lula, né? Seria como o Lula falar, não, vamos colocar o Temer de vice. Né? Pior até do que num certo sentido, porque o Temer reconhecidamente, nesse momento aqui, já é um fantasma, né? E o Alckmin, né, é um rato, né? Um dos governadores que mais atacou e privatizou os serviços públicos, né? Que mais atacou o funcionalismo, o povo de São Paulo, né? E toda essa conversa fiada que ele é tucano. Hoje eu vi uma colocação de que ele seria o tucano, um dos poucos tucanos de origem. Bom, e daí? Né? Se o PSDB foi o partido que levou a toda essa situação de falência e de retrocesso na situação brasileira. Foi o partido das privatizações, dos maiores ataques à economia nacional. Se foi o partido principal responsável pelo golpe. Que vantagem Maria leva com isso? Né? Que vantagem leva Lula e o povo brasileiro de colocar um rato de esgoto, né, como o Alckmin, né, um inimigo da educação, do ensino público, dos servidores públicos, na sua chapa de vice? Obviamente que nenhuma, e isso só pode ser campanha, né, de um setor profundamente direitista que está querendo aí desmoralizar a campanha do Lula. Então, é preciso denunciar, refutar, né, essa campanha e, de maneira nenhuma, dar trela a essa iniciativa. Bom, seguindo na nossa pauta, muito comentário, né, agradecer aqui primeiro ao Pão com Ovo, né, nossa companheira que tem aqui como pseudônimo, chegando por aqui, mandando sua contribuição. Pão com Ovo é muito gostoso, né? Além de ser as iniciais do PCO, né? Pão com Ovo também é um lanche. Aí o Ronaldo Ferreira dizendo, pão com ovo, coloca uma fatia de mortadela também. É isso aí, tudo junto e misturado. Pão com ovo, mortadela. Amanhã todo mundo na plenária vermelha. Tem tudo a ver. Pão com ovo e mortadela na luta contra o golpe, por Lula presidente e por um governo dos trabalhadores. Bom, em frente, então, destacando agora o grande avanço, né, a grande mudança no Vaticano em termos de direitos das mulheres no interior daquele Estado e da instituição milenar que é a Igreja Católica. O Papa Francisco nomeou para liderar o chamado governatorato, olha que nome chique, a freira Rafaela Petrini, né, que passou a ser a secretária-geral do governatorato do Vaticano. Até o nome é uma espécie de governanta, né? Que seria o segundo cargo mais importante no governo de cidade. É o equivalente a vice-governador ou vice-prefeito. É bom lembrar, o Vaticano, né, é um estado de 1 quilômetro quadrado, né, cuja importância é o comando, a única importância que é a sede da igreja. Né, e, obviamente, a importância não reside no Estado, né, no espaço físico, mas na representação que a igreja tem em nível mundial, na sua presença em quase todos os países do mundo, e principalmente nos negócios, né, que o Vaticano controla a partir
dessa presença. Investimentos em muitas indústrias, bancos, etc., terras, etc., etc. Bom, mas a Petrini, né, a freira Rafaela Petrini, o cargo dela é apenas de vice, né, vice dessa cidade de 1 quilômetro de diâmetro, e que vai ter, sobre seu papel, supervisionar cerca de 2.000 funcionários. Que a cidade é pequena, né, mas tem bastante funcionário em relação ao seu tamanho, já que e nessa função ser responsável pela gestão dos museus, das agências de correios e da polícia local. Quer dizer, colocaram a mulher num cargo para trabalhar, né, um cargo simbólico e de governanta, aí de vice-prefeita da região do Vaticano. Ela já era funcionária da Congregação para a Evangelização dos Povos e era professora de economia da Pontifícia Universidade de São Tommaso de Aquino, lá em Roma. Bom, a política aí em versão diminuta da política identitária do Vaticano para procurar mostrar que está dando espaço para a mulher, já que é a primeira vez que uma mulher, mesmo esse cargo simbólico, um cargo secundário, mas é a primeira vez que uma mulher chega tão alto na estrutura do Vaticano, né? Chega a assumir aí a vice-prefeitura, o equivalente à vice-prefeitura, ou o governatorato, né, do Vaticano, sendo assumido aí por uma freira, parte dessa política, então, eu repito, né, de fazer campanha de que, em alguma medida, a Igreja Católica, cuja cúpula segue firme na condenação dos direitos da mulher, né, dos direitos fundamentais da mulher, como, por exemplo, o direito ao aborto, mas demagogia não paga imposto, né? Então, se todos os governos da direita da burguesia no mundo inteiro fazem demagogia com a questão da mulher, por que não o Vaticano, né? Bom, seguindo em frente na pauta, mais uma novidade, né? Assim como em Roma tem novidade, também no Brasil tem aquilo que foi apresentado pela imprensa capitalista como sendo uma verdadeira novidade. Pois bem, a novidade, supostamente, denunciado hoje à tarde por um deputado, estampado aí em letras garrafais, só não teve mais destaque no dia de hoje do que as notícias em torno da morte da cantora Marília Mendonça, jovem cantora que morreu em acidente aéreo, mas essa notícia ganhou muito destaque. O fato de que o deputado, né, um deputado governista, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, teria declarado, tornado público, que a aprovação da proposta da emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, na madrugada de ontem, só teria sido possível após o governo oferecer a liberação de emendas a quem votasse a favor. Segundo o deputado MDBista, o valor que teria sido discutido, segundo ele, entre colegas de bancadas, foi de 15 milhões por parlamentar, né? E teria sido distribuído, teria sido oferecido para quem votou com o governo. Bom, quando questionado sobre como soube da oferta, o deputado teria alegado que foi um comentário de um colega de partido, né, e vice-líder do governo. E ele não quis dizer qual o nome. Ele falou que os vice-líderes tiveram uma reunião e que esses números foram mencionados na reunião. Bom, aí a imprensa capitalista denunciou que o único vice-líder do MDB, entre os vice-líderes, né, o único integrante do MDB, é o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, né, que foi procurado e negou ter tratado de liberações de emenda. 0 vezes 0, disse ele. Eu garanto que você que não se acha um ofício meu indicando recursos, disse o parlamentar. Bom, aí também já seria demais, né? Não dá para saber se não vai acontecer, mas
que o deputado tivesse um ofício dizendo libere-se o recurso para a compra de votos, aí já também seria ser tonto de carteirinha, né? Bom, evidentemente que a denúncia é uma denúncia totalmente sem maior importância, porque é óbvio, né? Deputado, a gente já falou várias vezes que recebe para votar até quando ele concorda com a proposta, né? Que é o caso, inclusive, de muitos deputados da base governista que votaram por amor, né? Por adesão à causa. Mas, mesmo quando eles concordam, né? Eles se articulam para tirar vantagem da situação. O governo queria aprovar o estouro do teto, né? Usando como pretexto a aprovação do Auxílio Brasil, que necessita de uma parte dos recursos, e, obviamente, o que se viu aí, está aí o deputado que foi mostrado, está sendo mostrado aí para vocês, é que o Celso Madener, né, de Santa Catarina, do MDB, o que acontece é que o governo tratou, né, de, além, para garantir os seus interesses, colocar aí na PEC a possibilidade de um poupudo recurso que vai ser retirado aí do pagamento dos precatórios, seja destinado, né, às emendas dos parlamentares, e é lógico, né, que o governo está usando isso daí para dobrar. Não se trata de que os parlamentares já não tenham essa grana, todos eles, todos, já não têm essa grana de emendas do orçamento, né? O que a proposta do governo está fazendo é duplicar ou triplicar a proposta, né? Provavelmente para aqueles que daí é boa vontade, né? Daí o que facilitou a aprovação, 312 votos a favor, mas é óbvio que, muito além do problema das verbas, que os deputados poderiam aprovar de uma outra maneira, o que se trata aqui é que tem um acordo, tem um consenso, né, em torno daquilo que foi chamada a emenda da reeleição do Bolsonaro. Está se expressando claramente uma divisão, né, o aprofundamento da divisão da burguesia, né, e o fortalecimento das articulações da direita e de setores da burguesia em torno da candidatura do Bolsonaro. Para uns, como uma reserva necessária, né, diante de um possível da dificuldade crescente, né, da dificuldade que a burguesia encontra para emplacar uma chamada terceira via, né, como disse o banqueiro do BGT dias atrás, se não tiver, tem que ser com o Bolsonaro mesmo, né, que o Bolsonaro fique de boca calada, fale menos, se exponha menos, mas que seja o Bolsonaro, desde que não seja o Lula, né, que é esse sim o principal, o único inimigo real, né, da burguesia golpista. Bom, isso que, se for possível, fica o Bolsonaro aí, também o Bolsonaro para ser usado como uma arma, né, para tentar atacar o Lula, atacar a esquerda, atacar o povo brasileiro. Bom, essa o fato de que a burguesia procura apresentar um certo ar de escândalo, né, diante do fato de que os deputados teriam recebido dinheiro, quando todo mundo sabe que digamos assim, é o modus operandi do Congresso Nacional, né? Nada se vota sem que haja, né, pelo menos para uma parcela expressiva dos deputados, e não é só na Câmara Federal, também é assim nas Assembleias Legislativas, nas câmaras dos deputados, né? E quem faz escândalo disso está, né, tentando tapar o sol com a peneira, está, né, tentando falar, nossa, agora, com o Bolsonaro, nessa votação, né, aconteceu isso. Não, quando todo mundo sabe que acontece aí em todo tipo de votação que tem alguma importância e que, principalmente, né, tenha um viés, tem uma disputa. A gente viu essa semana, nós destacamos aqui em vários momentos, que todo um setor da burguesia estava e continua contrário à aprovação da PEC. Não porque é a favor da moralização de absolutamente nada, mas porque vê no fato de que está sendo aprovado o estouro dos gastos públicos e a fixação de um novo auxílio, ainda que por um ano, ainda que seja com caráter golpista, né, para uma parcela de milhões de pessoas no país, que isso não deveria existir.
né, que isso deveria ser extinto, porque o país só pode dar dinheiro, distribuir dinheiro para banqueiro, para capitalista, né, e nem que seja uma parcela muito pequena, nada tem que ser dado ao povo. Deixa o povo morrer de fome. Então, na briga no Congresso, né, na maioria dos casos, não tem anjo, né, não tem lado defendendo o interesse do povo, ou esse lado é muito pequeno, é muito minoritário, né, e os interesses que estão em disputa, na realidade, em enfrentamento, são principalmente, por um lado, os interesses dos banqueiros, né, de setores do imperialismo que não querem a aprovação da PEC, e, por outro lado, um setor mais frágil da burguesia, do centrão, né, que tem o interesse em aprovar a PEC para garantir aí mecanismo de reeleição do Bolsonaro e também de reeleição dos próprios deputados. Bom, mas vamos em frente na pauta. Estamos na nossa hora aqui já avançando, destacando agora, falando ainda da votação da PEC, o jornalista Luiz Nassif, ele destacou aí, apresentou em matéria que ele publicou no Brasil 247, que a votação da bancada do PDT pela aprovação da PEC demonstrou que, na opinião dele, Ciro Gomes teria perdido o controle da legenda ou que o partido partiu para o adesismo ao governo Jair Bolsonaro. Bom, ao nosso ver, essa é a tese fundamental da tese do Nassif. Eu queria destacar que, ao nosso ver, parece dá a impressão de uma versão, nos dois sentidos, bastante fantasiosa do próprio Ciro. Em primeiro lugar, é evidente, né, que o Ciro só reclamou do chamado adesismo da bancada do PDT depois que a votação já tinha sido feita. Ninguém viu o Ciro Gomes. Se eu tiver errado, alguém pode me desmentir aí, mandar o post, a declaração, a entrevista, em que era notório, era público, estava nos jornais, estava na televisão, que o presidente da Câmara e outros articuladores do governo estavam indo atrás para conseguir os votos do PDT e do PSB. Ninguém viu o Ciro fazer ameaça nenhuma antes da votação. Nada. Absolutamente nada. Né? Boca de siri. Bom, passou a votação, o PDT garantiu os votos que eram necessários à aprovação da PEC. A PEC foi aprovada por uma diferença de 4 votos a mais do que o mínimo necessário. E aí, depois, já garantida a aprovação da PEC, né? Com analistas dizendo que provavelmente pode ser que seja mais fácil no segundo turno, já que era um feriado, né? Era a volta de um feriado, e tinha mais de 60 parlamentares que não estavam presentes, muitos, a maioria deles da base do governo, e aí o Ciro resolveu chiar, resolveu fazer o teatro de que está contra. Então é bem difícil dizer que o Ciro perdeu o controle. Segundo lugar, o adesismo, né, o chamado que o Nassif classifica como um adesismo tá aí até o meme que circulou aí na internet, né? PDT 17. Né? O adesismo do PDT ao 17 ou ao Bolsonaro, né? Muitos memes aí como esse circulando aí na internet, na realidade não é nenhuma novidade. O PDT garantiu votos suficientes, ajudou a aprovar a privatização da água, o PDT ajudou a aprovar a reforma da Previdência, né? O PDT deu votos para o golpe que derrubou a Dilma. Bom, o PSB, que ficou na miúda, dividiu a bancada aí e também deu voto suficiente para aprovação da reforma, da PEC, da reeleição, a mesma coisa. Né? O Ciro Gomes, que aparece aí, hoje a gente falou do vice do Lula, né, do Alckmin, ele que já foi apresentado aí como que o Lula tinha a campanha que o Lula devia desistir, né? E quem sabe até ser vice do Ciro. Né? Nunca deixou de estar longe. Foi o Ciro, por exemplo, já no primeiro, antes da posse do governo Jair Bolsonaro, desejou sucesso, boa sorte. Né? Viajou para Paris entre o primeiro e o segundo turno da eleição para não impedir. Então, o adesismo do cirismo, do PDT
ao Bolsonaro é antigo, remonta a 2018, né? Quando a candidatura do Ciro foi uma candidatura fundamental, né, para dividir a votação da esquerda, né, e garantir a vitória do Bolsonaro. Então já vai longe, né, e não é legítimo acusar a bancada do PDT. Se tem alguém adesista, né, bem adesista, é o próprio Ciro, né, que tem origem na direita e que passou por todos esses percalços aí. Então, dizer que é adesismo é, de uma certa maneira, até uma complacência com o golpe de marketing que o Ciro está procurando fazer agora, né, para tentar se separar, né, não queimar o filme. E queria chamar a atenção, não ficar mal. A preocupação do Ciro não é com a população, é não ficar mal com os setores capitalistas, né, que estão contra a aprovação da PEC pela defesa dos seus próprios interesses e longe de estarem preocupados com a defesa dos interesses da população. Bom, nós vamos em frente para falar da plenária nacional. Mas antes, saudar aqui o Rirlan Iglesias, membro por 29 meses, membro bronze aqui do nosso canal, companheiro Irlan, participando conosco dessa transmissão, participando aqui da nossa atividade, da atividade do nosso canal, e completando aí 29 meses como membro bronze. Um salve. Bom, um salve para todo mundo, audiência crescente nessa sexta-feira. Eu queria lembrar, não está conosco, vou falar nisso agora, porque ele vai aparecer aqui no programa, mas não está participando conosco o nosso companheiro de bancada nas sextas-feiras, que é o companheiro Expedito Mendonça. Expedito em Mendonça está, como muita gente, centenas de pessoas de várias regiões do país, em marcha, em caravana, né, rumo a São Paulo para participar amanhã, né, da plenária vermelha, que deve reunir cerca de 1.000 ativistas nesse sábado e domingo, aqui no coração de São Paulo. O evento acontece num clube tradicional aqui da cidade, na Avenida Paulista, o Clube Holmes, e vem companheiros aí de todas as regiões do país, do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, muita gente de São Paulo, da capital e do interior, né? E ainda dá tempo de você participar, né? A plenária começa amanhã, você pode ainda se integrar, aí, se você está nos estados mais próximos, as caravanas ainda estão saindo, você pode correr aí para entrar em contato com o pessoal, né? Como a caravana do Rio de Janeiro, que sai no final da noite, no finalzinho da noite, a caravana de Curitiba, que está vindo, né? Também outros companheiros que estão vindo mais do extremo sul, de Belo Horizonte. Então, entre em contato, né? Se você quer participar, se inscreva, né? Aqui, eu sei que aqui no nosso chat tem gente divulgando a inscrição. O companheiro da produção vai colocar para a gente aí o link para você ter o acesso, né, e fazer a sua inscrição, né? Você pode chegar, se for chegar amanhã mais tarde, não tem problema, né? A partir da manhã, a partir das 10 da manhã, inicia-se o credenciamento das delegações, né? As pessoas vão ser inscritas, né, justamente por esse caráter de ser uma plenária de ativistas, né, de pessoas que têm compromisso com o movimento, com a luta por fora Bolsonaro e por Lula presidente. E se você é simpatizante dessa causa, você é nosso convidado, né, a participar da plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente. Bom, e aí nós vamos mostrar agora aqui uma sequência de vídeos. Então, o primeiro vídeo, né, falando da plenária, convocando para a plenária, né, é justamente do companheiro Expedito Mendonça, que está na estrada, né, está com os 2 pés e todo o corpo, né, na estrada, no ônibus, junto com uma caravana de 3 ônibus que partiram de Brasília, né, saíram também caravanas de Goiás, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né, rumo à capital paulista, e o companheiro Expedito mandou aí o seu recado, né, ao longo dessa semana aí, divulgou um vídeo, e nós vamos colocar aqui falando sobre a importância, convocando para a plenária nacional. Pode soltar, produção. Olá, boa noite.
Meu nome é Expedito Mendonça, sou militante do Partido da Causa Operária e coordenador da Corrente Nacional Servidores em Luta. Venho, através deste vídeo, fazer uma ampla convocatória para os trabalhadores, mas em especial para os servidores públicos das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, que neste momento agora estão sendo submetidos a um duro ataque do governo direitista e impostor de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que tentam implementar medidas de terra arrasada e de ataque aos servidores públicos. A reforma administrativa que está no Congresso nada mais é do que um duro golpe contra a estabilidade do servidor, contra os serviços públicos prestados à população e que retira um conjunto de direitos e conquistas dos trabalhadores do serviço público que foram alcançados ao longo de muitos anos de luta. Portanto, a plenária nacional que eu estou convocando nesse momento aqui agora, ela tem uma importância vital e estratégica. Ela está sendo convocada pelos comitês de luta e pelo Partido da Causa Operária, que será realizada nos dias 6 e 7 de novembro em São Paulo, e ela cumpre o papel de reorganizar o movimento de luta dos trabalhadores, do movimento operário, no sentido de impulsionar uma política que seja oposta à política que está sendo levada adiante pelas direções sindicais, pelas direções partidárias identificadas com a Frente Ampla. Nós não podemos conceber que a maior liderança operária e popular do país, Luiz Inácio Lula da Silva, já não esteja presente nos atos pelo Fora Bolsonaro. Portanto, a plenária cumpre este papel. Dia 6 e 7 em São Paulo, vamos todos, os servidores públicos e trabalhadores, nos organizarmos para debater as estratégias fundamentais para fazer impulsionar a luta de todos os trabalhadores, em particular dos servidores públicos, que nesse momento estão sendo vitimados por essa política de ataque do governo Bolsonaro. Todos à plenária nacional, 6 e 7 de novembro. Um grande abraço a todos, nos encontramos lá. Tá aí, você viu aí o chamado do companheiro Expedito, dirigido principalmente aos servidores públicos, categoria do qual ele é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais lá em Brasília, e também diante da importância, né, das reivindicações dos servidores, da luta contra a PEC, da PEC 32, nesse momento, né, em que nós temos, por exemplo, em São Paulo, a greve dos servidores do município contra a reforma, a segunda etapa da reforma da Previdência, o PL 07, do governo do Ricardo Nunes. Bom, mas os temas centrais da luta dos trabalhadores, não só dos servidores da classe operária, dos trabalhadores do campo, né, e também de vários setores oprimidos da sociedade, como é o caso dos indígenas, vão estar em debate. Os companheiros indígenas lá do Mato Grosso gravaram um vídeo ontem, nós colocamos aqui, né, realizando uma campanha pedindo recursos para ajuda para eles poderem chegar aqui, né, os indígenas que têm dificuldades materiais. Estão vindo indígenas de vários estados. Bom, e eu queria... A campanha teve teve um êxito relativo, mas eles ainda já conseguiram o dinheiro da vinda, né? Agora estão precisando de dinheiro que eles vão ter que voltar, né? Então nós precisamos da sua ajuda. Então eu vou colocar aqui de novo o vídeo, você pode continuar, você que ainda não contribuiu, pode contribuir, né? Pode apoiar aí a causa da presença dos indígenas na plenária nacional Fora Bolsonaro. Solta o vídeo, produção. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Fora Bolsonaro e Lula presidente.
Vocês viram aí o vídeo gravado pelos companheiros lá do Mato Grosso do Sul, né, para ajudar os companheiros indígenas que têm posição política, companheiros, muitos deles simpatizantes do PT, como muitos companheiros que vão estar na plenária, né, companheiros sindicalistas, dirigentes sindicais de várias categorias, né, muitos sindicatos que assinaram o manifesto. Amanhã nós vamos destacar todos eles aí na abertura da plenária, né, e o pessoal precisando do seu apoio. Você pode contribuir diretamente com os companheiros e pode contribuir com o evento em geral, né? A organização do evento está recebendo companheiros de todo o país. Como todo evento operário organizado, foi cobrado uma contribuição, pedido uma contribuição, mas tem muitos estudantes, trabalhadores, indígenas, sem tetos, que não têm condição de pagar. Então, depois eu vou pedir para a produção colocar aí ao longo o Pix, né? Está lá no alto, no chat aqui do nosso canal, você tem aí o Pix, que você pode tanto fazer a sua inscrição, né? E você pode fazer a sua inscrição individual e fazer a sua inscrição ou não e contribuir, né, com a participação dos indígenas, dos sem terra, dos estudantes, né? E a organização do encontro democraticamente vai garantir aí que todo mundo tenha condições de hospedagem e alimentação bastante humilde, né, como deveria ser em todos os encontros da esquerda, e tem que ser assim em todos os encontros que não são burocráticos, né? Que não são encontros bancados aí pelos inimigos do povo, não tem recursos, e os recursos que a gente conquista tem que ser para a luta, né? Não pode ser para dar privilégios, né, para supostos dirigentes, né, que a gente viu isso aí muito claramente ao longo da pandemia, né? Quando mais os trabalhadores precisavam da mobilização, né, o pessoal se furtou, né, a organizar, a abrir os sindicatos, a abrir a sede das organizações de esquerda, fecharam suas portas para a luta dos trabalhadores, e o pessoal está esperando voltar à situação em que o pessoal só fazer congresso só com hotel 4 estrelas, 5 estrelas, não. Aqui, né, na plenária vermelha, não vai ter nada disso. É um encontro de lutadores, as condições são humildes, né, vai ter marmitex, né, para o pessoal comer, né, mas ninguém vai passar necessidade, e para isso nós contamos aí com a sua ajuda. Bom, o último vídeo que nós vamos mostrar nesse bloco é de um companheiro da POESP, diretor da POESP, a POESP, cuja presidenta e deputada estadual, professora Bebel, assina a convocação do encontro. Está sendo aguardada a sua participação na plenária amanhã. E um diretor do interior da região de Marília, da POESP, o Juvenal, mandou aí a sua mensagem também para o encontro. Agradeço a oportunidade para falar com a nossa querida galera vermelha. A plenária que vai procurar algum tipo de estratégia para nossas futuras manifestações contra o Bolsonaro e a favor das eleições do presidente Lula é uma plenária muito importante. Parabenizo a todos os participantes. Espero que a gente, também da região de Marília, possamos fazer um grande trabalho para que a gente possa, de uma vez por todas, derrotar essa maldição da extrema-direita que assumiu o governo da nossa pátria e faz um trabalho contra todos os trabalhadores. Obrigado, boa sorte e que essa plenária tenha muitos frutos. Ok, tá aí. Tem muitas declarações. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos da campanha, você pode ir aí no nosso site, da Causa Operária TV, no YouTube, no nosso canal, e tá lá, tem muitas declarações de companheiros da esquerda, né, do PT, do PCO, de vários movimentos aí. E amanhã o nosso canal vai ter uma cobertura completa, né, da plenária, que deve reunir aí cerca de 1.000 pessoas na Avenida Paulista. A plenária vai debater um programa para o movimento operário, né, levantando
além de discutir a crise política, debater o problema das eleições, da candidatura do Lula, né? Como não aceitar, né, que o movimento Fora Bolsonaro seja sepultado pelos infiltrados da direita que querem barrar a mobilização, né? A plenária vai debater também um programa diante das reivindicações dos trabalhadores, diante da questão do desemprego, da fome, né, da luta contra as privatizações, a defesa dos serviços públicos, da educação, etc, etc. Então, para acompanhar, amanhã o nosso canal vai transmitir, a partir das 14 horas, a abertura do encontro, né? Como parte da abertura, amanhã nós não teremos o programa Análise Política no seu horário habitual, e o companheiro Rui Costa Pimenta vai fazer, em nome da coordenação organizadora do encontro, né, toda uma apresentação sobre a situação política, fazer análise da própria situação, do movimento Fora Bolsonaro, das perspectivas, né, e apresentar as propostas que estão contidas no manifesto, assinados aí por mais de 200 entidades, sindicatos, ativistas classistas, né? O companheiro Rui vai fazer a apresentação desse movimento. Bom, vamos caminhar para o finalzinho, destacando aqui rapidamente o companheiro Lula, depois do anúncio do Dallagnol, né, que vai se juntar ao Moro no Podemos, né, que muita gente está chamando por outro nome, né, que começa com F, né, para ser candidato, né, o Dallagnol, o Moro já é pré-candidato aí à presidência da República. O Dallagnol se apresentando como possível candidato a deputado. O Lula atacou dizendo o seguinte, que eles sempre estiveram na política, né? E o Moro, já emendo, né? O Moro dizendo que vai apresentar um plano para reconstruir o Brasil. Bom, isso é bom lembrar, eu queria destacar aqui, né, que o Moro, como todos aqui sabem, foi, junto com o Dallagnol, aí, o rapaz do PowerPoint, foi um dos responsáveis por toda a política criminosa de destruição do país levada adiante pela criminosa Operação Lava Jato, né? Então, obviamente, que essa frase não é mais do que uma frase, né? O Moro, né, um dos destruidores do país, dos artífices do golpe de Estado, né, a serviço dos interesses do imperialismo, né, querer agora se apresentar como aquele que vai comandar um plano de reconstrução para o Brasil. Bom, rapidinho, passando para destacar, né, na questão da economia, a dura disputa entre o Banco do Brasil e o Bradesco, e o Banco Itaú, os dois maiores bancos privados instalados no Brasil. Bom, ontem nós anunciamos aqui o lucro extraordinário do Itaú, que teria tido o maior lucro do terceiro trimestre, 6.779.000.000, né? Quase 6.800.000.000 apenas no terceiro trimestre. E de janeiro a setembro, né, nos 9 meses do ano, o lucro acumulado já é de 19.700.000.000 do Itaú. Bom, o Bradesco teria ficado um pouquinho atrás, coisa aí de uns 12 milhões a menos, desculpe, né? 7.767.000.000, né? E no trimestre e ao longo do ano, né, o Bradesco também está colado aí com 19.600.000.000. Bom, o que foi apurado em nível anual, a diferença seria de 118 milhões apenas. Bom, o Jornal do Brasil hoje fez uma brincadeira na matéria do colunista Gilberto Menezes Cortes, ele dizendo o seguinte, que foi chamada a cabine do VAR, né, e o VAR, né, que é esse árbitro que fabrica resultados aí, no caso aqui, foi para conferir quem é que está saindo na frente. Bom, e na brincadeira feita pelo Gilberto Menezes, ele destaca o seguinte, que o Itaú só ficou na frente, né, por essa diferença pequena de 12 milhões, por conta, né, das operações internacionais do banco, que no Brasil o Bradesco teria tido lucros maiores do que o Itaú. No entanto, né, o Itaú está acrescentando aí aos seus lucros as operações no Chile, Colômbia, Peru, México e nas filiais também da Argentina, Uruguai e Paraguai.
né? Nesses primeiros países, Chile, Colômbia e Peru, México, o Itaú opera com outro banco, Corpbank, né? E nos países vizinhos aqui do Mercosul, o Itaú tem as agências, as filiais do próprio Banco Itaú. Então, nesses países, o Itaú teria, graças a esse país, superado aí os ganhos do Bradesco. Quer dizer, é uma guerra, briga de cachorro grande, né? Briga de sanguessugas, e aí a gente fica sabendo não só do povo brasileiro, mas também de milhares e milhões de pessoas do continente latino-americano. Bom, vou dar a última internacional para a gente ir caminhando para o encerramento, já deu a nossa hora. Bom, a COP26 é um teatro, né, e uma grande farsa, né, em que se discute, se faz promessas para os próximos 30, 50 anos de gente que, obviamente, não tem nenhum compromisso com preservar absolutamente nada. É só olhar o que esses governos fizeram durante a pandemia, em que eles deixaram morrer mais de 5 milhões de pessoas, né, e mantiveram a política dos governos inimigos do povo de economizar recursos, né, deixar a população à mercê das grandes redes privadas de saúde e, em particular, né, dos monopólios da indústria farmacêutica, nada de quebrar sequer o monopólio da vacina. Bom, e agora esses cínicos que deixam a população morrer como se fossem baratas, como se fossem moscas, vêm falar de defender o meio ambiente nos próximos anos e apontar medidas que todo mundo sabe que eles não têm a menor preocupação de cumprir, a não ser como parte de toda uma luta política estabelecida pelo imperialismo. Bom, a situação de desmoralização é tão grande que até a ativista sueca, a Greta Thunberg, ela que desde garotinha foi bastante impulsionada aí por setores do imperialismo, como ativista, como uma estrela, né, da defesa da situação climática, ela reconheceu em Glasgow que a COP26 é um fracasso, né? Discursando em manifestações da juventude, né, que justamente a burguesia procura colocar à frente do movimento aí uma ativista bastante conciliadora. É bom destacar que, em geral, os setores que participam aí têm reportagem, inclusive, de grupos brasileiros, quase todos gente vinculado e financiado por grupos capitalistas. Preste atenção nisso na hora que você ouviu o pessoal falar, né? É gente que teve aí patrocínio para viajar para a Escócia e tudo mais, de grupos poderosos, grupos econômicos, que devastam o meio ambiente, que exploram, que oprimem, que apoiam a matança, né, dos povos pobres, as guerras imperialistas no Iraque. Bom, essa gente agora, em torno do meio ambiente, finge ser preocupada com os destinos da humanidade, né? Santa demagogia. Bom, e aí, para fazer parte desse teatro, a Greta foi lá e disse que tudo é um fracasso e que não há uma preocupação séria, coisa que todo mundo sabe, né? Veja aqui que nós mostramos no começo dessa semana, até mesmo os dirigentes dos principais potências imperialistas, o Biden e o Boris Johnson, dormindo lá, né, durante os discursos, né, supostamente tão importantes da conferência em torno da questão climática. Bom, nós vamos terminando por aqui, porque deu a nossa hora, né? Nós vamos terminar, nós vamos montar a nossa equipe vai estar trabalhando duramente nas próximas horas para toda a articulação para transmitir amanhã, né, diretamente lá do local da realização da plenária vermelha, né? A produção vai soltar aí mais 1 ou 2 vídeos para vocês aí para encerrar, para falar da plenária, mas a gente termina, que está na nossa hora, com um abraço muito forte, esperando ver vocês aqui ao vivo, né, e a cores, muita gente que está nos acompanhando amanhã na plenária, e aqueles que não tiverem essa oportunidade, contribuam, participem e acompanhem aqui pela Causa Operária TV os melhores da plenária nacional, fora Bolsonaro, Lula presidente. Um abraço e um final de semana de luta e vitorioso para todos nós. Amigos e amigas, sou Joaquim Rodrigues, o diretor do Sindicep-DF,
e membro do colegiado da Secretaria Agrária do PTDF. Vivemos um momento muito difícil no Brasil. Um desgoverno genocida, fascista, entreguista, capacho dos países imperialistas. É importantíssimo intensificar as mobilizações, colocar milhões de brasileiros nas ruas, para que possamos exigir o fora Bolsonaro e garantir a presença do companheiro Lula nas eleições de 2022. Garantir a reconstrução do nosso país. Importante também é destacar que o presidente dos Estados Unidos, Biden, já está a articular uma lava-jato internacional para atacar o presidente de Cuba, o presidente da Venezuela e o companheiro Lula. Por isso, pedimos a presença de todos na plenária nacional que será realizada em São Paulo, nos dias 6 e 7 de novembro, onde estaremos a organizar a nossa participação na retomada das ruas com centenas de blocos vermelhos, com milhares de brasileiros nas cidades de todo este país. Vamos tomar as ruas, vamos dizer fora Bolsonaro e Lula presidente. Abraço, Joaquim Rodrigues. Continuemos na luta. Olá, companheiros. Hoje quero, em nome da direção do Partido da Causa Operária, da coordenação dos comitês de luta de todo o país, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e de muitos outros setores do movimento sindical combativo, classista, daqueles setores que integram em todo o país o Bloco Vermelho, que vem tendo um papel destacado nas manifestações pelo Fora Bolsonaro desde o mês de maio, fazer um chamado a todo o ativismo classista e combativo dos trabalhadores, da juventude, do movimento de luta das mulheres e de todos os explorados da cidade e do campo, a participarem da plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, que juntos vamos realizar nos próximos dias 6 e 7 de novembro em São Paulo. O evento vai acontecer na Avenida Paulista, no coração da capital, para organizar, para debater e deliberar um plano de lutas e um plano de mobilização, para se opor à paralisia dos setores da esquerda, que, pressionados pela direita golpista, puxaram o freio de mão do movimento, procuram bloquear a mobilização diante do fato de que milhares de trabalhadores repudiaram nas ruas a política de frente ampla com a direita golpista, a política de aliança com os setores que estão aprovando, junto com o Bolsonaro, toda a ofensiva contra os trabalhadores. Eles estão colocando nas ruas todas as suas armas para continuar levando adiante a política de demissão, de fome, de miséria, de mortes, que nos últimos anos, desde da instalação do regime golpista no país, fizeram o país andar para trás. Fizeram os trabalhadores perderem. É hora de reagir a essa situação. É hora de apontar no sentido da continuidade da mobilização por fora Bolsonaro. Se a direita não quer, os trabalhadores não querem. Se a direita não quer, os trabalhadores precisam e não podem esperar de braços cruzados. Chamamos ao conjunto da esquerda, em particular aqueles setores que defendem, que compreendem a importância da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma ferramenta, como uma arma dos trabalhadores para lutar
contra a ofensiva da direita e por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo para o nosso país. A se reunirem conosco, a debaterem as propostas de mobilização, a debaterem um programa de lutas diante do desemprego, diante da fome, a debaterem reivindicações para os trabalhadores do campo, para os indígenas, que vão ter representantes no encontro, para as mulheres, para os negros. Não é possível esperar pelas eleições. Não é possível acreditar que simplesmente, através de um processo eleitoral, que a burguesia vai procurar mais uma vez fraudar, vai procurar manipular, vai ser possível transformar essa situação. O único caminho é a mobilização dos trabalhadores. E nós, que impulsionamos desde o ano passado a mobilização pelo Fora Bolsonaro, nós que estivemos à frente de todo o repúdio à presença da direita se infiltrando nos atos do Fora Bolsonaro, dos atos convocados pela esquerda. Nós que nos opomos à capitulação de acreditar que a CPI, que o STF, que as instituições do regime vão resolver os problemas dos trabalhadores, chamamos você a vir participar conosco, a estar conosco no sábado, a discutir de maneira democrática, né? A não permitir que eles enterrem o movimento de luta fora Bolsonaro da esquerda. Por isso, companheiro, venha sábado, a partir das 10 horas, na Avenida Paulista, 735, vamos estar realizando um grande encontro. Vai ter debate, vai ter discussão democrática, vai haver deliberação para dar continuidade à luta pelas reivindicações dos trabalhadores, pelas reivindicações da juventude e de todos os explorados. E principalmente tendo como eixos a luta por Fora Bolsonaro e Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Um abraço e eu espero vocês na plenária nacional Fora Bolsonaro e Lula presidente.